Hoje, a minha conversa, o que eu trago aqui para a gente refletir, é sobre o propósito de vida. Eu publiquei nos canais que eu tenho na internet o cálculo, como que você faz o cálculo do propósito de vida. E aí fica uma questão: eu posso confiar nesse cálculo? Como que é isso dessa abordagem de propósito de vida? A numerologia, ela traz o inconsciente à tona a partir dos cálculos numéricos. Para você entender, né, a numerologia e o propósito de vida, eu acho que primeiro a gente precisa ir nesse conceito de credibilidade da numerologia. Eu costumo dizer que a numerologia ela não vem como uma fé pura, ela é fruto de um cálculo e de uma observação. Eu confio muito na numerologia. Por quê? Porque a numerologia realmente traz para mim e para as pessoas que eu atendo respostas surpreendentes. Então eu tô falando de um instrumento, eu não estou falando nem de mim, a Alina, numeróloga, enquanto numeróloga, como uma pessoa que analisa, né, essas vibrações no contexto da vida das pessoas, porque é, a gente tem muita publicação boa, muita coisa falando sobre as características das vibrações, mas um atendimento numerológico, um atendimento de um propósito de vida, não é só a leitura, né? Mas a leitura ajuda, bem claro, e por isso que a gente publicou, senão a gente não publicaria, né? Existe aí um caminho para que as pessoas possam fazer uma autorreflexão. A questão como que eu posso acreditar que a numerologia é assertiva? Você só pode acreditar que a numerologia é assertiva se você experimentar. Se você encarar quais foram as vibrações que você teve. Nós fizemos essa pergunta aqui, né? Qual foi a sua vibração? Qual foi o número que deu? Aí, em posse dessa vibração, você pode ir lá, ler as características, ver quais são essas características, você pode interagir com essas características, e aí é que começa o processo de você entender e validar esse instrumento da numerologia, que é o seguinte: o que é colocado como propósito de vida, naquela soma, eu vou pegar a última soma que deu 32,5. Então, nós vamos pegar assim, a vibração do 3, a vibração do 2, elas falam de um caminho a ser percorrido para você alcançar a vibração do 5. A vibração do 5, que é um propósito de vida, é algo que você trabalha a vida inteira para alcançar. Então, você tem, claro que você é atravessado por essas características, mas é como se a vibração do seu propósito de vida fosse o caminho da sabedoria. O que você veio aprender aqui na Terra com a sua vida e o que você pode fazer para tornar essa vibração em equilíbrio. Eu gosto muito da técnica do propósito de vida. Eu gosto muito porque ela trabalha algumas questões, ela vai lá no ponto. É uma técnica simples, porque ela trabalha simples no cálculo dela, ela vai trabalhar só com a data de nascimento, ela não tem a complexidade de um mapa todo, né? Que aborda várias questões, várias vibrações da sua vida, mas ela é extremamente assertiva ao ir em cada vibração, qual é a principal questão que atravessa o seu propósito de vida. Vamos dizer que se você der conta de trabalhar o que você identificou no propósito de vida, se você conseguir olhar para isso e falar, nossa, isso faz sentido, isso atua na minha vida dessa e dessa forma, você consegue desbloquear uma série de
questões que nós temos conosco mesmo, gente. Não se trabalha numerologia sem se trabalhar, né? Não é algo da ordem da magia. E eu acho que eu sempre falo isso, né? Porque não é mágico. É um instrumento de autoconhecimento, um instrumento de sabedoria pessoal. Então eu vou lá, eu pego a questão, eu vou pegar lá a vibração do 3, né? Que fala que eu vim ao mundo para me expressar. Mas eu sou uma pessoa que eu tenho extrema dificuldade de expressar e de acreditar em mim mesma. O que que isso conta no seu propósito de vida? Que ao desenvolver recursos de aprimoramento da sua comunicação, de você buscar trabalhar a sua dificuldade em acreditar em você mesmo, em se validar, ao fazer isso na vida, você está desbloqueando algo. Algumas vibrações, elas contam, elas nos ajudam a identificar em que ponto que eu estou bloqueado, né? Então, esse instrumento do propósito de vida é um instrumento muito precioso e é um instrumento que ele tem a condição de te ajudar. Então, a minha proposta nesse vídeo de hoje é que você vá lá no seu propósito de vida, olhe as suas vibrações e converse com elas. O que é conversar com uma vibração? Pensa na sua vida, em como aquelas características se manifestam na sua vida. E após ler as características que são o caminho, vai lá e olha lá no final. Qual é o final que eu vou conseguir? O que eu vim para alcançar? Um propósito de vida, ele faz o conhecimento do propósito de vida, ele começa a fazer sentido para as pessoas que questionam o que é que eu vim fazer aqui, o que eu estou fazendo aqui nessa trajetória da Terra, que nem sempre é fácil e que traz para nós muitos sentimentos contraditórios, né? Nós somos seres espirituais vivendo uma experiência humana. Falar na numerologia é falar de um símbolo que nós recebemos que nos ajuda a cumprir algum compromisso que nós temos com a vida. Nos leva a pensar que a vida tem um sentido, que não é só nascer, casar, ter filhos, ou não ter filhos, ou não casar, ou não ter filhos, né? Mas não é só isso que é colocado como um ciclo de vida. Vou colocar melhor, né? Porque hoje a gente tem uma sociedade muito autêntica e muito múltipla que dá direito às pessoas de viverem como quiser. Mas eu vou falar, nascer, ter a juventude, ter a maturidade, envelhecimento e morrer. E morrer está em qualquer parte dessa escala, né? Nos mostrando que nós somos seres finitos enquanto encarnação. E nós somos infinitos enquanto mente, enquanto alma. E é disso, é da alma que a numerologia e o propósito de vida nos contam. Me conta aí se você conseguiu acompanhar esse raciocínio meu, beleza?